Olá, pessoal, tudo bem? Mais um Pará Pode Mais e hoje a gente tem uma convidada muito especial para estar aqui com a gente. Vamos falar com a prefeita do município de Benevides, região metropolitana de Belém, Luziane Solon. Vamos falar só um pouquinho de Benevides antes da gente chamar a nossa convidada? Vamos falar dela primeiro, aliás. Nascida no dia 3 de maio de 1980, estudou na escola pública de Benevides, François Begot. Completou o ensino médio no Instituto Adventista Grão-Pará e concluiu o ensino superior em contabilidade, além de uma especialização em gestão pública. É casada há 16 anos com Antônio. E vamos falar um pouquinho da cidade? Benevides foi uma colônia chamada Nossa Senhora do Carmo e em 1961 recebeu o status de município e se chamando Benevides, que é uma homenagem ao seu fundador, que se chama Francisco de Sá Benevides. Vamos chamar ela, então, a nossa convidada, a prefeita Luziane Solon. Prefeita, muito obrigada. É uma satisfação imensa receber a senhora aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu quero aqui agradecer a oportunidade para a Pode Mais de estar fazendo essa entrevista e parabenizar pela iniciativa de convidar prefeitos e prefeitas. É sempre bom falar de política, falar de desenvolvimento das cidades e principalmente das novidades que temos em nosso município. Então, muito obrigada, sempre será um prazer, sempre que receber o convite estarei aqui com vocês. Muito obrigada. A gente conversava antes, né, prefeita, sobre coisas que a gente realmente não conhece do nosso estado, da nossa região, e foi uma grata surpresa conhecer Benevides, né? Infelizmente a gente acaba realmente não conhecendo tudo, mas Benevides tem um fato bem curioso, histórico, né? A gente vai falar do presente, a gente vai falar do passado recente, do presente, do futuro, mas na história Benevides também tem um ponto muito importante. Foi o segundo município no país a abolir a escravatura, né? Então, bem aqui colado de nós, o primeiro, para quem não sabe, foi o município cearense de Redenção e o primeiro na região amazônica foi Benevides. Benevides tem essa parte histórica, a gente carrega não só a parte da libertação dos escravos e toda essa história bonita, como também Benevides fazia parte da estrada de ferro. Então, a gente realmente convida a todos que possam procurar entender um pouquinho mais do que é o nosso município, que tem aí carregado de histórias, de vivências de famílias que contribuíram com o desenvolvimento, tanto do município quanto do estado. E é uma marca que a gente vai levar sempre. Inclusive, resgatamos essa data, que é o 30 de março, com eventos culturais no município, para que justamente a população sempre relembre esse fato importante de Benevides ser o segundo município do Brasil a libertar os escravos. Que coisa bonita. A gente conhece muito pouco da nossa história, né, prefeita? Verdade. É tão bonito para resgatar o nosso sentimento de pertencimento. Às vezes a gente sempre acha que tudo que é bom vem de fora, né? E a gente vai falar de muita coisa legal aqui. Já falando da cidade, quer dizer, das águas de Benevides, né? Que vai completar agora 61 anos, dia 29 de dezembro, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre como é que é esse desafio. A senhora está há 2 anos nesse mandato, é o primeiro mandato, e é a primeira mulher eleita na cidade, né, a comandar a gestão pública. Conta para a gente um pouquinho assim, desse desafio nesses 2 anos, como mulher e como gestora pública. Primeiro, eu queria aqui reforçar que são 2 mulheres, né? Benevides tem uma prefeita e uma vice-prefeita. Eu acho que isso é muito importante, até para incentivar as mulheres a entrarem na política, fazer parte desse momento tão importante. E eu tenho dito que Benevides a gente iniciou uma gestão com muitos desafios. O primeiro deles é que a gente precisava organizar as contas do município para poder dar mais credibilidade, para poder atrair não só as empresas, mas que o município pudesse ter também, com as contas ali organizadas, a gente pudesse estar em busca de convênios, em busca de financiamentos que pudessem fazer com que o nosso município se desenvolvesse. E ao longo do primeiro ano, nós trabalhamos intensamente nesse sentido, até pela minha formação, sou contadora, né? Então, já trabalhei na área de gestão pública, então foi o primeiro foco nosso, foi justamente organizar. Nós precisávamos organizar as contas, montar um planejamento para que Benevides começasse realmente as obras, e não só as obras, mas também a atração de empresas, geração de emprego e renda. E eu sou muito grata porque nesses 2 anos nós conseguimos avançar muito. Benevides hoje vive uma nova era, vive uma era de desenvolvimento,
onde a gente consegue ver uma cidade que cresce em obras, cresce em serviços e cresce também em premiações que o município recebe, como também em avanços como a cidade da primeira infância, que para mim enche meu coração de muito orgulho da gente poder viver uma cidade hoje que está sendo construída e projetada para crianças até 95 centímetros, porque se a gente pensa em uma cidade para uma criança, a gente pensa em uma cidade para todos. E realmente Benevides, dia 29 de dezembro, está aniversariando. Vamos estar com uma vasta programação, inaugurações que vão estar acontecendo na cidade. São obras que a população espera muito e são desafios que nós conseguimos enfrentar e agora avançamos e estamos entregando para a população. Eu até brinco com os secretários, né, que a gente tem vivido tão intensamente que tem semana que a gente tem 2 inaugurações acontecendo, né? A gente Coisa já está... boa. São muitas obras que estão sendo entregues, muitas obras que ainda vão ser entregues. Então, realmente é um município que está aí na fase de um grande desenvolvimento. Além dos serviços públicos, é uma parceria muito forte da prefeitura hoje com as empresas. Então, Benevides vem conseguindo atrair muitas empresas. Hoje, Benevides tem o maior centro de logística, de polo de logística do Pará, está em Benevides, com empresas grandes, né? Como tenho certeza que nós vamos falar posteriormente, dessas empresas que estão chegando. Então, temos muito o que comemorar no aniversário de Benevides. 61 anos, 61 anos. Uma jovem senhora, verdade, né? E promissora, né? Aí para os seus cidadãos. Eu queria que a gente começasse, então, falando da cidade da infância que a senhora comentou, porque a gente sempre, quando comenta do futuro do país, são 2 coisas que a gente sempre fala: criança e educação, né? Então, como é que é? A senhora falou com certo carinho desse projeto. Vamos começar por ele, então. Como é que ele está? Como é que ele nasceu? E qual é o futuro dele? Fala muito importante a sua criança e educação. E não tem como a gente não se emocionar quando fala que Benevides tem as 2 coisas. A criança, porque hoje a gente faz parte de uma rede internacional, que é a Urban 95, Benevides foi selecionada. No Pará só tem 2 cidades que fazem parte dessa rede internacional. E através dessa rede, a gente vem conseguindo avançar muito. Né? Participei de um evento com diversos prefeitos, cidades como São Paulo, Recife, Salvador, em Harvard, nos Estados Unidos. Né? Então, fui representando o nosso município. E através desses cursos, através de toda essa consultoria, nós passamos a entender o que é a primeira infância e a importância. A primeira infância que para muitos imaginam a criança já nascida, mas a primeira infância ela começa do primeiro dia de gravidez de uma mãe. Então o cuidado ele começa daquele dia, começa do atendimento onde a mãe descobre que ela está grávida. Então hoje a gente faz um treinamento, estamos finalizando o nosso plano de ação da saúde para que os nossos profissionais tenham toda essa parte de formação para que eles possam atender as grávidas, né? Para que eles possam, nesse momento de dar a notícia, já preparar, para que ela não perca o pré-natal, para que ela acompanhe realmente essa gravidez e principalmente incentivando, porque o cérebro da criança ele começa a se formar desse primeiro dia de gravidez. Então a gente tem a primeira infância, uma fase mais importante das crianças é da gravidez até essa criança completar 3 anos de idade. Pré-natal é fundamental, né? Fundamental. Sem um bom pré-natal, define muitas das vezes, né, o futuro dessa criança. Define. E da mãe, né? As doenças que essa criança poderá ter. Então, tem sido muito intenso o trabalho, né? Com consultorias de municípios muito importantes que já vêm avançando e que estão sendo exemplo para Benevides. A gente tem a oportunidade de estar conhecendo esses municípios e vivendo essa experiência. Então, hoje Benevides é a cidade da primeira infância, porque é onde você inaugura qualquer obra, pensa-se primeiro nessa criança. Se você for visitar as obras de Benevides, você vai se deparar lá, iniciando com amarelinha. Você pode perguntar assim, mas por que tem a ver uma secretaria com as pinturas infantis? Mas é porque aquele momento é para ativar já a criança e também para que o adulto entenda que a interação criança e cuidadores, que é o que a gente chama, que são todas as pessoas que convivem com aquelas crianças, elas são muito importantes para a fase de desenvolvimento delas. E a educação, que Benevides é o IDEB, o nosso IDEB hoje é o maior do norte do Brasil. Né? Então, a gente vive esse momento da educação,
que tem sido muito importante para o Estado, né? Porque nós somos hoje o maior do Estado, o maior do Norte, e isso graças ao trabalho intenso que nós estamos fazendo na sala de aula, como também com os nossos professores passam por formação, tem o plano de cargos e salários que foi atualizado recentemente. Então, são políticas públicas que estão voltadas realmente para poder contribuir e fazer com que seja uma cidade cada vez mais da primeira infância e da educação. Da educação. A senhora falou a questão dos prédios, né, com cores e uma certa maneira lúdico. Nós adultos precisamos muito, às vezes, retomar um pouco desse sentimento que a gente tem na infância, da esperança, o sentimento de olhar para o mundo com um pouco mais de amor, de carinho. Né? Eu acho que é muito importante isso, porque se a gente realmente pensa numa criança que já tem um processo, um pré-natal, por exemplo, adequado, uma mãe, já vai nascer com possibilidades, né, de vivência, né, na cidade. É pensar em todos, realmente. Começar pela criança é pensar em todos, né? A gente está começando pela saúde, então vamos seguir nela. A gente passou aí esses 2 anos de pandemia, né, bem importantes. O mundo todo teve desafios importantes nesse sentido. Como foi que Benevides enfrentou esse desafio tão grande de uma pandemia que levou muitos dos nossos, né, e às vezes numa condição tão doída, tão difícil, para os familiares, para quem perdeu, para os profissionais da área da saúde, e a gente sabe o quanto o Sistema Único de Saúde, o quanto a saúde pública foi fundamental para que a gente não perdesse mais pessoas, né? Como foi que Benevides encarou esse desafio, prefeita? Realmente foi um grande desafio, né? Iniciamos a gestão em março, já vivemos ali a segunda onda, e, como eu disse para você, recebemos um município onde a gente precisou fazer várias organizações e também implantar novos serviços. E o primeiro dos serviços que nós fizemos foi um centro de atendimento do Covid, onde nesse centro de atendimento tinha testagem para todos os pacientes, e a gente procurou fazer isso. Benevides, ele tem a sede do município, tem os distritos, né, que são Santa Maria, Benfica e Murinim. Então procuramos fazer um em Benevides na sede e um outro em Benfica para poder atender a população com médico, com todo um apoio técnico. Com a UPA nós ampliamos o número de leitos, medicação, né, abastecemos as nossas unidades de saúde, procuramos descentralizar para que todos pudessem, né, ter o atendimento. O protocolo já de atendimento de saúde já previa de que não deixar esse paciente agravar para procurar uma unidade de saúde, então já procurava cuidar dele já desde o início, dando o atendimento necessário, para justamente evitar que se chegasse ao caos de ter que precisar de um leito e a gente ter que disputar com os outros municípios. Chegou nesse nível, prefeita, lá? Chegou, mas bem pouco. Entendi. Bem pouco. Comparado à primeira, foi bem pouco, porque a gente já conseguiu. Eu acredito até porque foi tudo muito novo, até para os profissionais, né? É uma doença que até hoje ainda desperta a curiosidade por ter todo o tempo coisas novas sobre ela acontecendo. E ela continua matando pessoas, né? Com o vírus aí passando cada vez mais. A gente sabe que passa por mutações e daqui a pouco o que se estudou já não é mais. Então, eu acho que foi um desafio muito grande para todos. Mas nós conseguimos, com todo esse esforço, com todo esse trabalho, nós conseguimos diminuir muito o número de óbitos do município. Né? As pessoas realmente conseguiram fazer o seu tratamento e evitar que ele realmente chegasse a esse momento de maior gravidade. E depois que se chegou a vacina, Benevides foi destaque. A gente conseguiu ser destaque na vacinação, conseguimos ser realmente de uma forma muito organizada, fizemos campanha de vacina, levamos para os bairros, fizemos lá um drive, a pessoa não precisava nem sair do seu carro, já ia receber a vacina. E conseguimos vencer esse desafio. Estamos ainda muito atentos a tudo, né? A todos os sintomas, ao que vem acontecendo. Ainda continua, como você disse, as pessoas ainda estão adoecendo, mas graças a Deus, depois da vacina, a gente conseguiu identificar um número muito, muito, muito reduzido de pessoas realmente que chegam a um nível mais grave da doença. É só quem ainda talvez não tenha completado, né? São que os índices mostram, né? Quem ainda não conseguiu completar o seu ciclo de vacinação
tem corrido mais riscos, né? Verdade. A esse sentido. E o que ficou de lição nesse sentido e como é que está hoje, né? A estrutura. Eu sei que os atendimentos estão modernizados, tem ambulância nova na cidade também para atender as pessoas, né? Tem. Nós aprendemos muito durante a pandemia, e eu acredito que boa parte até dos municípios do Pará, nós não utilizávamos muito a tecnologia. E com o isolamento, a gente viu o quanto que é necessário, né? Desde as escolas, onde o aluno estava sem aula presencial, até mesmo no funcionamento dos órgãos públicos. E isso fez com que nós procurássemos também dar mais agilidade aos atendimentos, né? Então, todas as nossas unidades de saúde, hoje, elas são informatizadas, né? Nós temos elas realmente com internet para que possa ser cada vez mais ágil. Estamos desenvolvendo um sistema agora, onde esse sistema a gente consiga interligar a saúde com a educação, porque hoje a gente tem um sistema na saúde, tem um na educação, cada secretaria tem o seu, e a gente vem buscando interligar esse sistema através de um sistema único, que está sendo desenvolvido, inclusive, pelo próprio TI do município, né? A gente vem procurando fazer esse trabalho. Desenvolver tecnologia própria. Desenvolver tecnologia própria. Isso é importantíssimo, poder, né? Então, o que a gente procurou fazer? Vamos informatizar, e assim fizemos. As nossas unidades já passam por essa informatização, as escolas também todas são informatizadas, né? Então, já tem um trabalho. Iniciamos agora a primeira escola onde o aluno já entra com a biometria, né? Então já tem a parte da biometria, com isso o pai sabe quando o aluno chega na escola e quando o aluno sai da escola. Que é uma preocupação tão grande, né? Muito grande. Esse trajeto da escola para casa, né? Então eu digo assim que foram fatos que nós aprendemos, né, durante a pandemia, que o município precisa se preocupar muito com isso. Até porque a gente imagina que isso não deveria ter uma importância, mas tem. A agilidade que dá aos processos, a burocracia diminui muito, né? Então a gente tem essa vivência também na prefeitura, onde o nosso setor tributário, hoje a empresa só precisa se deslocar para o setor tributário se realmente tiver algum assunto que ele não consiga resolver. Tudo pelo sistema tudo hoje. Online, né? Então ele consegue resolver, fazer as solicitações. Então é isso, a gente vem procurando realmente fazer esse processo. E outra coisa que a gente, que também foi um aprendizado que veio com o Covid, é da gente fortalecer para que a nossa população possa fazer os exames. Porque nós identificamos que quem tinha a diabetes agravava mais rápido, né? Então, foram fatos que foram conhecidos durante a pandemia que realmente reforçou que a gente precisa ter mais essa atenção e fazer com que o paciente não pare o tratamento, né? E intensificar os medicamentos para tratamento da diabetes, para quem é hipertenso. São doenças que a gente precisa realmente, já tem um olhar e agora precisa ter um olhar com muito mais cuidado depois de tudo que nós vivemos. Então, esse trabalho a prefeitura vem fazendo, de procurar fazer esse atendimento, de procurar fazer esse resgate. O paciente que não tem os exames em dias, vamos facilitar. Ano que vem vamos estar entregando o laboratório municipal, então Benevides vai ter um laboratório municipal. Hoje a gente tem serviço terceirizado, então vai ficar muito mais fácil para os pacientes. Então é isso, a gente vem realmente, com o aprendizado, a gente vem procurando trabalhar para que o município possa estar realmente preparado e a gente possa ter um atendimento cada vez melhor na área da saúde. A gente teve que aprender muito rápido, né? Muito. Porque a sua gestão começou em 1º de janeiro de 2019, né? Foi 1º de janeiro de 2021. 2021, recente, perdão. Estou bem atrasada. 1º de janeiro de 2021, né? No meio, realmente, da pandemia, né? Março começou, né? Então foi aquele sufoco, já ser recebida dessa maneira e tendo que resolver todos esses problemas que lidam com vidas, né? Acho que esse é o principal problema e desafio de como lidar com isso. Porque não é só gestão pública no sentido de saber gerir recursos, né? Verdade. É questão de lidar com vidas, né? Nossa. Agora a gente sabe, Benevides é bem conhecida nossa, por exemplo, né? A gente falou aqui das águas dos igarapés, mas a senhora falou ainda há pouco para a gente, antes da nossa gravação aqui,
de quanto o Benevides tem se articulado com outras empresas. A senhora mencionou, aliás, agora no começo, né? Sim. De um centro logístico na cidade. E eu acho que é importante porque essa parceria sempre, né, com do poder público com a iniciativa privada costuma beneficiar bastante, né, os cidadãos, se bem feita, se bem construída. E aí eu queria que a senhora contasse para a gente sobre a parceria que foi feita recentemente, né, com o Senai e a Natura, por exemplo, mas também sobre o centro de distribuição da Magazine Luiza recentemente, né? Como é que foi isso? Bem, nós tivemos agora, bem recente, outubro, né? Uhum. A Luiza Trajano esteve em Benevides, onde foi feita a inauguração do Magazine Luiza, uma cerimônia que contou com a presença também do governador do estado, Helder Barbalho. E é uma empresa que tem realmente... É muito importante para o estado e para o município de Benevides. E para a gente é com muito orgulho, né? Hoje a gente poder dizer que o centro de distribuição do Magazine Luiza está lá, em Benevides. Sim. São muitos empregos. Nós temos ali, durante toda essa fase de desenvolvimento até a finalização da empresa, a gente vai ter em torno de 2.000 vagas, né? Sendo ali projetadas. E a gente vem batalhando muito, por isso que a gente busca as parcerias com as empresas para poder fazer os cursos também, né? Benevides hoje conta com espaço que é o Center, onde dentro do Center nós temos o Qualifica Benevides. E o Qualifica tem esse trabalho de buscar quais são os cursos que essas empresas vão precisar, para a gente poder trabalhar o nosso público justamente naquilo que é necessário para que eles possam ter essa oportunidade no mercado de trabalho. E essa parceria com a Natura foi muito importante porque foram 70 alunos no curso de auxiliar de produção industrial, um curso que é muito importante para as empresas, né? Nós temos várias fábricas também em Benevides, e a Natura proporcionou que os nossos alunos fizessem, e encerramos ontem, entregamos a certificação, e o que é mais legal é, dentre esses 70, 22 já estão empregados. Olha que legal. Então isso serve de muita motivação para que outros cursos vão vir e esses alunos possam fazer parte, né, desses cursos e não desistir. E foi muito bem falado pelo Senai a importância, porque Benevides teve só 2 alunos que não concluíram, né? O restante todos concluíram. E isso é difícil, porque a gente sabe que o desafio é grande, é uma carga horária pesada, e a gente conseguiu, os nossos alunos conseguiram realmente finalizar. 2023 já inicia com vários cursos, né, também que já estão sendo planejados. O Senai vai fazer essa parceria novamente com o município, e tenho certeza que não só a Natura, como temos outras empresas, a Colina, a Olinda, ajuda muito o município também com cursos, local, para que as pessoas possam fazer esse curso na prática também. Temos uma política também para jovem aprendiz muito forte. Então, hoje a gente vê um mercado de trabalho hoje que vem evoluindo muito também para os nossos jovens. Então, eu acredito que essa parte de empresas, essa parceria e esse centro de logística que está se instalando em Benevides, ele é muito bom para o desenvolvimento da cidade. Mas a prefeitura identifica as vagas ou o curso que melhor atenderia esse contexto, é isso? Sim. O que a gente... E aí propõe o curso para ser feito. Quando a empresa faz a primeira sinalização de que ela vai se instalar no município, a gente já faz uma solicitação de quais são as vagas que eles vão precisar, né? Quais são as vagas que eles vão dispor para o município. E aí, com base nessas vagas, a gente já trabalha os cursos, inclusive já pergunta para eles, né, se eles têm, geralmente eles indicam o Senai, né? Sim. Então a gente já começa, uma empresa demora em média, dependendo do tamanho, ela demora em média de 6 a 2 anos para poder ser implantada. Então, nesse período, a gente tem tempo suficiente para qualificar, para qualificar, e é o que a gente vem fazendo. A gente procura entender primeiro o mercado que ela vai precisar, a empresa trabalha nessa qualificação, e quando a empresa já está instalada, a gente já apresenta para ele os currículos com as pessoas já com todo o treinamento, com toda a formação para poder entrar no mercado de trabalho. Entendi. Como é que foi a articulação ou a necessidade ou a estratégia logística? Queria até que a senhora explicasse por que Benevides se destaca nesse sentido, né, de ser estratégico logisticamente, a ponto de uma empresa, um grupo empresarial tão grande como o Magazine Luiza, instalar o centro de distribuição ali, por exemplo. Um dos pontos principais de Benevides é a localização geográfica, né? Sim. A gente hoje está, o nosso município, ele fica próximo da BR,
Na verdade, a gente tem ali a BR-316, como também fica próximo para quem vai para o sul do Pará, porque a alça viária é bem próximo. Então, a gente consegue atender a capital, que também está a menos de 30 quilômetros da cidade de Benevides, e também as rodovias que são próximas do município de Benevides. É um município que está na região metropolitana, mas que ainda vive um momento que é muito importante também com o trânsito, né? A gente sabe que começa ali a partir de Marituba, já começa um caos no transporte, né? Em feriado prolongado, a gente que o diga. Bem difícil, né? Em final de semana. E aí o Estado vem fazendo políticas onde tem horário para a carreta seguir viagem, e esse horário e essas restrições, elas começam a partir de Marituba. Então, Benevides fica fora das restrições. E por ficar fora, as empresas, quando vêm se instalar, elas procuram ver qual é o município que não vai ter que ter horário para a carreta chegar, né? Porque você não imagina o que é você ter um centro de distribuição como o Magazine Luiza, como também nós temos hoje um centro de distribuição de frios, que é o primeiro do Pará, que é a Superfrio, onde eles têm intensamente carreta chegando todo o horário. Então, para eles ia ficar muito difícil... Nesse caso, produtos perecíveis, né? Ficar parado, esperando o horário para que a carreta pudesse entrar na capital. E aí, por isso, foi escolhido ali Benevides, porque eles podem fazer toda a distribuição a partir dos centros, e os centros você já carrega num carro menor e não precisa passar pela restrição de horário. E outro fato importante é a água, né? Benevides tem uma qualidade de água muito boa e já foi testada. Inclusive, a gente vem buscando políticas realmente de meio ambiente para evitar de ter contaminação, para manter essa nossa água realmente uma água boa para consumo e atrativa para as empresas. Temos diversas empresas de cerveja, refrigerante, de água dentro do nosso município em função da qualidade da água. Então, são os dois fatores que são muito importantes para que o município possa ser hoje atrativo para que essas empresas venham se instalar. Então não é só o igarapé que é gostoso, em Benevides, né? A água também, ela é pura, vamos dizer assim. A senhora estava até dizendo ainda há pouco para a gente, né? Que a água é limpa mesmo ali, tem que ter todo um cuidado mesmo para preservar isso de maneira, né? Agora, eu queria que a gente falasse, prefeita, sobre esse desafio de ser mulher, de estar aí. A gente falou ainda há pouco sobre essa parceria com a Magazine Luiza. A Luiza Trajano é uma grande personagem no nosso mundo empresarial, né? É uma grande inspiração para muitas mulheres empreendedoras, mas também tem trabalhado muito na área política, e pelo que eu vi, a gente também conversou isso antes, né? De como tem sido feito também um trabalho no sentido de incentivar mulheres na política, né? Porque a gente tem participação, apesar de ser a maior parte da população, a gente ainda tem uma representação muito baixa, que o máximo que chega é 20%, 25% de uma casa legislativa. Não chegamos nem à metade de fazer isso, né? Como é que é o desafio para uma mulher, uma dupla de mulheres, na verdade, né? Que eu acho que a senhora enfatizou isso e eu concordo que é muito importante. E como é que é esse primeiro mandato e como é que a senhora enxerga esse processo, que não deve ser fácil, mas como é que a senhora tem conduzido isso? A gente vem procurando incentivar, né, que as mulheres possam participar. Eu sou uma sonhadora, eu tenho um objetivo de ir na frente. Claro que isso não depende só de Benevides, a gente pode fazer a campanha, né? Sim. Mas eu tenho a esperança de que um dia a gente não precise ter cota para as mulheres, que não precisa ser obrigatório, que as mulheres se sintam motivadas realmente a participar. Eu acho que esse programa é importante até para fazer um convite às mulheres, que muito vocês possam visitar, vão conhecer as cidades que estão sendo conduzidas, né? Benevides está aqui próximo da região, né, faz parte da região metropolitana, próximo de Belém, para ver o que é uma gestão com uma mulher à frente, né? E também dizer para quem ainda nunca participou da política, a gente sabe que a política não tem só a parte boa, a gente tem desafios que são terríveis, mas que vale a pena. Vale a pena enfrentar os desafios, vale a pena ser muito corajosa e entrar na política, porque eu tenho visto que as mulheres têm feito uma transformação, uma mudança na forma de fazer gestão, que vai ser muito importante para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento do nosso Brasil.
Então, eu aprendi muito também, já tive a oportunidade de visitar a Luísa Trajano em São Paulo, na Matriz, e ela é uma grande motivadora também das mulheres, né? Tem uma campanha até que é Pula para 50, que é justamente o que você acabou de falar, um percentual pequeno, e ela fala que tem que ter 50%, né, de mulheres para que a gente possa realmente mostrar a nossa força, mostrar o que a mulher é capaz. Então, equilibrar essa balança, né, prefeita? Porque não é nada demais. Não. Vamos combinar? Não é nada demais. Somos maior parte da população, né? Verdade. Não é pedir muito, não. Eu digo sempre o seguinte, respeito muito os homens, mas as mulheres, nós conseguimos fazer muita coisa ao mesmo tempo. Porque a nossa vida nos ensina a ser assim. Sim. Então, isso faz uma diferença enorme na hora de você fazer gestão. Então, é por isso que eu digo assim, para as mulheres que ainda não tiveram coragem, participem. Esse movimento ele é muito importante para crescer. Não depende só de quem já está na política. Eu até digo que depende muito mais de quem ainda não entrou do que quem já está na política. Então, para quem não entrou, venha fazer parte desse movimento, de fazer com que as mulheres entrem realmente. E quem sabe a gente não consegue já ver 50 e depois mais de 50, porque eu tenho certeza que se tem uma coisa que a mulher tem é determinação. Basta a gente enfrentar o medo. Depois que você enfrenta o medo, você vai em cima do seu objetivo para poder conseguir alcançar aquilo que você realmente sonhou, aquilo que você espera. Então, é um desafio, mas eu tenho certeza que a gente basta unir forças. Você, enquanto jornalista, também tem um papel muito importante, né, de divulgação, de incentivar, de buscar fazer, continuar com essas entrevistas com mulheres, deputadas, prefeitas, né, governadoras, que possam realmente ser a motivação para que a gente possa continuar avançando nessa política e mulheres possam cada vez mais fazer parte desse movimento. Eu imagino que dê medo, né? Eu imagino porque nós recebemos aqui, inclusive para quem ainda não viu, a gente tem aqui um especial esse ano, que nós recebemos deputadas, candidatas a deputadas estaduais, federais, ao Senado. A governadora, acho que não tivemos nenhuma, não lembro, perdão, não tivemos nenhuma candidata, né? Então, a gente recebeu poucas, né? Mas ainda conseguimos ter um espaço aqui aberto. E quase todas foram unânimes em dizer o quanto é difícil para quem já está, teve algumas que disputaram aí a reeleição para as casas, né? De como é difícil essa divisão da casa, do lar, para quem tem filhos, né? Mas mesmo para as mulheres que não têm filhos, o quanto é desafiador e o tempo inteiro ter que provar que são capazes, né? E quando a gente cobra muito menos, né, dos homens nesse sentido, mas os homens, a gente respeita como tem que respeitar, e é importante a gente dizer que homens são aliados, não são inimigos, né? Então, na verdade, a gente tem ali a parceria, né? Somos todos capazes de fazer exatamente as mesmas coisas, nem mais, nem menos. Né? E eu sempre vejo, muito interessante, é uma diferença, que talvez seja cultural, né? Mas as mulheres sempre tentam fazer as suas lutas na gestão pública coletivamente, né? Ou seja, sempre juntando outras mulheres. Por exemplo, hoje a senhora está acompanhada aqui com 2 assessoras, né? Então, acho que isso é muito legal. A nossa diretora estava aqui ainda há pouco, então a gente sempre busca agregar, né? Como a senhora falou, acho que a gente pensa muito assim, nesse todo, né? Meio que abraçar mesmo, né? Cuidar, né? Desse sentido um pouco mais amplo, de né? que toda mulher nasce com o sentimento de mãe, né? De cuidar. Pois é. De querer cuidar, de querer. Então, realmente isso é nosso, é nato das mulheres ter esse sentimento. Né? Por isso que a gente consegue fazer mesmo, agregar e fazer com que essas pessoas cada vez mais fiquem próximo, né? E a gente consegue enxergar valores que muitos nem enxergam. Por ter a capacidade de olhar com cuidado, com zelo, com carinho, e procurando sempre tirar o melhor das pessoas. Sempre no junto, no coletivo, isso é muito bonito, né? Além de tudo, a gente tem Benevides como um destaque também na agropecuária, né? A gente estava falando ainda há pouco, e também é uma mulher que está à frente dessa pasta, né? É, minha vice-prefeita. Ela mesma. Minha vice-prefeita assumiu a Secretaria de Agricultura. Quando ela assumiu, nós não tínhamos aí nenhum cadastro de produtor rural, né? Hoje ela conta com mais de 400 produtores cadastrados, então isso é muito importante hoje para o município. Além de ter os produtores, fizemos recentemente o lançamento do mel de Benevides. Então, olha Benevides
faz parte hoje da cadeia. Mel de abelha, né? De abelha. Tem um trabalho hoje muito importante com abelhas com ferrão e sem ferrão. Então, isso é um trabalho que ela desenvolveu, que ela conseguiu em parceria com o Senar, né? Trazendo ali. Temos também o cacau. E aí vamos ter já ano que vem o primeiro chocolate de Benevides sendo lançado, com uma parceria muito importante com o Fábio Sicília, né, que um chefe, né? Que pra gente, assim, é um orgulho de ser paraense, de levar o nome do nosso estado aí. Verdade. Então, já visitou Benevides, já foi na comunidade Santa Amaro, que é onde a gente tem lá o cacau de várzea, que a gente chama aqui, é o cacau que produz o chocolate gourmet, o chocolate diferenciado. É diferente como ele? Ele, por ser produzido na várzea, né, ele é um cacau que nasceu, tem muitos anos ali à beira do rio. Então, ele não é um cacau que foi feito em grande escala, com produção em grande escala. Ele veio realmente da forma mais arcaica ali de produção, onde foi nascendo, de acordo com... Então, é um cacau que o sabor é diferente. Então, hoje nós estamos, inclusive, com um trabalho de mudas para que a gente não perca essa característica que tem nessa comunidade. E o Fábio, quando provou e sentiu o aroma, ele já disse logo, aqui é diferente. Aqui é um cacau... Imagino. Um paladar apurado de um chefe, né? Ele sentiu logo e já disse, é diferente. Então, nós estamos também avançando na produção do chocolate. Ela está com um viveiro agora de muitas mudas que vão ser plantadas do cacau. Também avançou com a mandioca, né? Então, ela já conseguiu levar para que os produtores pudessem ter já plantar a mandioca. Temos milho. Então, assim, hoje... A gente consegue ver Benevides com hortaliças, com galinha caipira, nós temos ovos caipira. Então, hoje tem uma produção realmente muito grande. Estamos agora já estudando a possibilidade de ter um abatedouro de aves, né, do município para poder ajudar esse produtor rural que tem a dificuldade, né, de fazer isso. Então, ter um local para que ele possa fazer. E avançando, realmente a gente tem feito um trabalho muito grande dentro da área da agricultura. E eu digo para ela que, para mim, é um orgulho muito grande, além de ser secretária, ser a vice e estar conseguindo fazer toda essa mudança e esse desenvolvimento na área da agricultura. É uma vocação da cidade para o caminho da pecuária? Porque não se tinha muito destaque, é isso antes? Na agricultura, não. Não, né? Não. Mas nós temos muita área lá que, se bem incentivada como nós estamos fazendo, a gente tem uma equipe dentro da Secretaria de Agricultura que ela vai nos locais onde se tem uma boa terra e incentiva as famílias a produzirem, que era o que nós não tínhamos antes. Então, vai com adubo, com mecanismos que são importantes para que aquela produção ali dê certo. Então, a gente tem uma agricultura familiar muito boa. Pois é, isso e que agora esses produtores, pela primeira vez, eles estão vendendo para a Prefeitura de Benevides, para merenda escolar. Então, realmente, a gente conseguiu avançar muito. Não existia essa relação antes. Não existiam produtores, naturalmente, mas não existia essa relação ou esse fomento, né? Isso. Esse trabalho lado a lado, né, com o produtor. Então, quem já produzia hoje consegue ampliar e quem não produzia hoje está produzindo. Nós temos também peixe, né? Temos uma produção de peixe lá. Então, assim, a gente realmente é uma cadeia produtiva muito vasta e ela vem conseguindo ampliar muito isso e é o que tem feito a diferença na área da agricultura em Benevides. A gente percebe muito, Benevides é como a senhora falou ainda há pouco, é uma passagem para a gente sai da cidade, quando sai da capital, passa Marituba, Benevides, Ananindeua, né? A gente conhece muito turisticamente, vamos dizer assim, ou do que a gente vê, né? E a gente não imagina a grandiosidade do trabalho que é feito, né, dentro de uma gestão pública para aquela cidade. A senhora falou sobre a produção, né, e sobre mel, chocolate, os peixes. A senhora citou que vai ser lançado o mel de Benevides, ou já foi? Mel já foi. O mel já foi. E agora o chocolate. Já para agora? Ano que vem já. Próximo. Já estamos organizando. Então vamos falar de futuro, né? A gente já falou até aqui o que é que se tem e como é que a senhora vê a cidade nos próximos 2 anos desse primeiro mandato, né? Naturalmente é possível que tenha outro, né? Para a gente tentar aí melhorar e ampliar as coisas mais positivas. Como é que a senhora espera ou como é que a senhora vê a cidade de Benevides? Eu sou uma apaixonada por Benevides.
A senhora é nascida lá, né? Sou nascida inclusive lá, minha família, meu pai. Então, a gente tem uma história de crescimento junto com a cidade. Sim. Então, eu sempre olho a minha cidade, uma cidade muito grande. Eu costumo dizer que Benevides tem 70 mil habitantes, mas eu olho Benevides como uma capital para mim, porque a gente precisa trabalhar uma cidade pensando sempre para frente, pensando sempre naquilo que nós temos que ter para que uma cidade possa ser diferenciada. E pensar em futuro, pensar em tecnologia, é pensar nas nossas escolas que ano que vem vão estar recebendo as sala maker com tecnologia. Então, nós vamos ter as nossas crianças do ensino fundamental maior, onde elas vão poder ali conviver com impressora 3D, com produção de protótipos, né, já vivendo a parte da tecnologia, onde vai além da robótica, a sala maker. Então, são escolas que eu tenho certeza que, a partir do ano que vem, a gente implanta uma gestão que dificilmente vai ser mudada, porque é uma gestão futurista. Ela procura realmente, procura olhar o município e ver aquilo que é possível para o futuro, né? E não deixar Benevides de fora. Então, a gente tem realmente procurado avançar. E eu olho o Benevides com estamos com obra, então o futuro é entregar um centro comercial totalmente reformulado, onde a gente possa ter, não só para a nossa população, mas ser um atrativo para conhecimento de turismo. Isso é legal. E como é que é um centro comercial nesse sentido? Nós temos a área do nosso centro da cidade, onde foi um dos desafios que nós vivemos assim, que assumimos, e como isso para você, quem nasce, cresce, olha a cidade, quer sempre que a cidade seja cada vez melhor. Eu sabia que aquele centro da cidade precisava mudar, e mudar muito. E um dos trabalhos que nós fizemos foi um projeto que pudesse atender, onde vai ter um novo mercado, uma nova feira, vai ter um espaço para lojas, para vendas, né, de produtos, e também uma parte turística, onde nessa parte turística nós vamos, inclusive, fortalecer a parte histórica, né, de falar do município, que foi o segundo do Brasil a libertar os escravos. Então, vai ter a parte histórica nesse centro comercial. E eu tenho certeza que, com todas as notícias que a gente vem fazendo o Benevides ser divulgado, ganhamos o prêmio do Sebrae, né? Sim, importante Prefeito empreendedor. Importante isso, a gente abrir esse parêntese. Vamos voltar um pouquinho? Vamos. Porque eu acho que isso é importantíssimo. Inclusive, a gente já está namorando a entrevista com a prefeita já tem algum tempinho. Inclusive, a partir de uma pauta que foi sugerida pelo Sebrae. Na época, o Sebrae estava elaborando o projeto, né, selecionando, avaliando, né? E a gente foi atrás de quem eram os selecionados, né? E quem tinha mais condições, ou que a gente conversou ali e viu, era Benevides. A senhora recebeu esse prêmio na época que a gente estava ainda namorando essa entrevista aqui, a senhora ainda estava concorrendo. Como é que foi isso? Em 2 anos, né, de gestão, a senhora conseguisse... A senhora vem de uma área também do empreendedorismo, né? Sim. Perfeito, é importante isso também, né? Nós temos comércio na cidade, né? Somos comerciantes, então... já tem essa veia empresarial. Exatamente. E aí foi uma das primeiras ações, foi um convênio com o Sebrae, onde nós assinamos, que é o Cidade Empreendedora. Benevides foi o primeiro do estado a assinar em 2021. Então, começamos esse trabalho com o Sebrae. Não tínhamos uma sala do empreendedor instalada, então nós instalamos e passamos a chamar ela de Estação do Empreendedor. Olha que legal. Justamente por Benevides fazer parte da Estrada de Ferro, então nada mais justo do que ser uma estação. É claro. Então fizemos a Estação Empreendedor e a gente procurou fazer o diferente. E o diferente foi não só atender lá, nós fomos atender também as pessoas no bairro. Então nós saímos do ponto fixo e passamos aí nos bairros e fazer realmente o cadastro, procurando regularizar o empreendedor, fazendo cursos com os empreendedores. Fizemos linha de financiamento como Força Feminina, que é um financiamento municipal, onde a gente permite que as empreendedoras possam ter um crédito de até R$5 mil, sem juros, né? Então, isso para o município ali foi muito importante de fortalecimento. E aí lançamos, concorremos em 2 categorias e ganhamos justamente na sala, que é a Estação Empreendedora. Benevides ganhou como prêmio, que foi concorrer
a nível nacional. Então, assim, para a gente é um orgulho muito grande, né? Essa parceria com o Sebrae deu muito certo, vem dando muito certo. Recebemos há pouco tempo a visita de Roraima, que foi conhecer a experiência de Benevides. Então, eu sempre até digo assim, que bom que hoje a gente vira referência para o Sebrae, para que as pessoas possam visitar o município, conhecer a realidade e ver o quanto que a gente conseguiu avançar em pouco tempo. Né? Esse é um prêmio que muitas cidades esperam e concorrem, e aí a gente conseguir já no primeiro mandato, realmente para a gente nos enche de orgulho ter feito parte e continuar, né? Porque a gente vem continuando com as políticas, o nosso, voltando ao futuro, o nosso plano justamente que foi através do Sebrae, é o polo moveleiro, que a gente possa também... A gente já tem vários produtores que ficam mais concentrados no distrito do Murinim, que produzem os móveis, porque lá tem diversas serrarias. E a nossa ideia é fazer com que a gente tenha um polo onde eles possam ter cursos, onde eles possam expor seus produtos, e tudo isso como atrativo, para que as pessoas possam conhecer a cidade e também, através da cidade, já poder também fazer as suas compras, né? Visando sempre a geração ali de renda, de emprego. Se ele tem uma produção que é familiar, se ele consegue começar a vender e ter mais encomenda, daqui a pouco ele está contratando mais pessoas para poder ajudar. Então, essa é a nossa intenção. E aí vai crescendo o bolo, né? Isso. Então, pensar em Benevides no futuro é pensar em uma cidade que vai continuar atraindo empresas. Tenho certeza que a senhora ainda quer levar mais centros de distribuição para Benevides? Tá pouco ainda. E, inclusive, assim, já temos uma notícia muito boa para o futuro, que bom. Que é um centro de distribuição da Steel, que é uma multinacional, né? Sim. Que deve ser em janeiro agora. De 2023 já? 2023. E a Drogazil, né? Que o centro de distribuição todo da Drogazil vai ser em Benevides, né? Então, assim, vai ser muito importante ter mais essas duas empresas chegando. Tivemos agora recentemente também Americanas, então todo o centro de distribuição da Americana fica localizado em Benevides. O da Steel é Norte e Nordeste, vai sair de Benevides. Que legal. Então eu vejo uma cidade com um futuro brilhante na área de atração de empresas, uma cidade que vai crescer ainda mais na primeira infância. Nós estamos trabalhando todas as nossas creches, uma já foi entregue toda no padrão. A gente tem um programa que é o Primeiro Afeto, que é um programa da primeira infância, onde nas nossas creches, além de a gente entregar uma creche toda lúdica, toda preparada para as crianças, a família já começa no caminho, ela já começa a interagir com a criança, porque a gente já colocou desde o caminho, a faixa de pedestre que ela vai atravessar na frente da escola é uma faixa lúdica. E o muro e todo o entorno da escola já vem com as brincadeiras, com histórias, com canções. E dentro da escola a gente tem o spa do Primeiro Afeto, que é a banheira de hidromassagem, onde os nossos bebês ali passam, né, por todo um cuidado de ter essa interação ali com eles, a professora, e até vamos avançar para que as mães também possam ter esse momento de interação. Então vejo uma cidade com um futuro brilhante na primeira infância. Tem uma modelo, a senhora pretende implementar mais? Agora, em dezembro, vão entrar as outras 4. Mais 4. Ou seja, serão 5 nesse modelo? Serão 5 nesse modelo já, que vão ser trabalhados para que a gente possa realmente entregar para a nossa população, para que as nossas crianças aí possam ter realmente uma escola melhor, uma escola onde não só eles, mas os pais também aproveitem bastante, né? Então, vamos ter uma cidade muito voltada para a primeira infância, uma cidade para a educação, né? Já falei do IDEB, vai avançar ainda mais na saúde. O Benevides hoje já é o primeiro lugar no Previne Brasil, que são dados da saúde da região metropolitana. Benevides é o primeiro. Então a gente vem conseguindo realmente, com dados estatísticos, comprovar que a saúde vem melhorando. Vamos ter desafio, mas vejo uma cidade com futuro, onde vamos ter programas realmente que vão fazer a diferença na área da saúde. Assim como as outras secretarias, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar sempre e levar sempre aquilo que é o diferencial. Eu digo que todo prefeito, toda prefeita precisa fazer a gestão com
as obras ou com os serviços que são cotidiano. Mas para você ser diferente, você tem que pensar no futuro. Você tem que buscar parcerias e você tem que pensar em projetos que realmente possam fazer da sua cidade uma cidade que possa ser modelo. Se hoje nós recebemos visita para conhecer como é a gestão, como é a educação, como é a estação empreendedora, é porque a gente vem conseguindo realmente fazer esse diferencial na cidade. Eu fico pensando... Enfim, são 2 anos que passaram rápido e uma pandemia no meio desse processo para a senhora, né? E mais 2 anos ainda por vir, né? Com tantas propostas nesse sentido. O que a senhora pode pensar, o que a senhora pode dizer assim, o que mais se destacaria, o que lhe faria, por exemplo, sair, lhe deixar nesse primeiro mandato, pelo menos, né? Até aqui... Bem, eu cumpri a missão que eu queria ter cumprido, porque eu entreguei isso. A senhora citou aqui vários projetos, várias questões que naturalmente são muito importantes e que dependem, né, de outras secretarias, de outros trabalhos. Eu acho o destaque interessantíssimo essa parceria, esse incentivo e fomento ao empreendedorismo, né, porque isso fomenta realmente empregos e o mercado. Mas o que lhe deixaria assim, mais orgulhosa nesse trabalho coletivo de uma administração pública? É implantar a maternidade. É um sonho, né? A maternidade no nosso município. Então, esse é o que vai me deixar mais realizada. É onde a gente vai poder ter ali as mães não só tendo o seu pré-natal, mas principalmente sabendo onde vão nascer as crianças. Então, esse é um desafio, mas também é algo que eu tenho certeza, assim, que vai ser não só para mim, mas a nossa população espera por isso. Tá no plano dos sonhos? Está no plano dos sonhos, mas que vai se tornar realidade. Pois já tem encaminhamento? Já temos encaminhamentos com o governo do Estado, que tiveram que parar por conta de lei eleitoral, né, que a gente não consegue celebrar convênios, mas que já tem o lado positivo, que o governador já disse que vai ser parceiro na construção da maternidade. Acredito que agora já... Em janeiro, já após a posse, nós vamos ter a audiência justamente para poder falar sobre o início das obras da maternidade em Benevides. Olha que legal, né? Encerrar, se conseguisse, né? Mas não deve ser também tão rápido, né, prefeita, como a gente espera, né? Tão para logo. Desejando que a senhora consiga, né, executar isso. E uma última pergunta, assim, para a gente ir se encaminhando para o encerramento. A gente está numa região norte, né, afastada dos centros comerciais do país, numa região que tem sido muito olhada pelo mundo. Esse ano a gente teve a COP27, né, e que muito se falou da Amazônia, inclusive com possibilidades até de uma das edições dessa COP acontecer na Amazônia, né, entre o estado do Pará e o estado do Amazonas, né. Eu queria que a senhora dissesse o que é ser amazônida e ser uma gestora pública dentro dessa região, onde a gente sabe que tem muitas dificuldades, onde a gente sabe que a gente enfrenta ainda algumas disparidades para o resto do país. Enfim, questão de um modo geral, né? Não um ponto só, segurança pública, mas a economia, água, apesar da gente estar cercado de água e Benevides ser uma das referências para a gente, né, nesse sentido, mas a gente sabe que ainda vivemos longe daquilo que a gente quer efetivamente como região, como uma região como um todo. E como a senhora bem disse, não se faz nada só, né? Não adianta olhar só ali. Benevides faz parte de um contexto no estado, num contexto nesse país inteiro, né? Como é que a senhora se vê e como é que a senhora pensa o futuro de Benevides dentro dessa Amazônia? O que a senhora espera ver dessa Amazônia mais coletiva? O que eu penso da Amazônia enquanto Benevides, enquanto estado do Pará, é que a gente possa transformar o que nós temos de riqueza na produção e na biodiversidade, porque o desafio maior de estar na Amazônia é a gente ter uma riqueza que, por muitas das vezes, essa riqueza ela é extraída, o que causa desmatamento, o que causa a agressão. Sim. E é o que muitos países hoje olham para a Amazônia e veem ainda aqui a vida, né? Então, o que eles estão vivendo hoje para poder aí tentar combater, né, todos esses... A gente vem vivendo aí mudanças climáticas. Então, quando eles olham para a Amazônia
e vem na Amazônia a esperança. Só que para que a gente possa ter essa esperança, a gente precisa olhar essa riqueza e conseguir fazer dessa riqueza algo que possa ser benéfico, mas que não faça o desmatamento. E Benevides, a gente... Dá para conciliar, prefeita? Vou dar um exemplo que Benevides, a gente está numa parceria com o governo do estado, com a secretaria, com a SEDEM, de fazer em Benevides o polo de cosméticos e fitoterápicos da Amazônia. Então, é uma parceria também com a Secretaria de Agricultura, né, que é em Benevides, onde nós ganhamos um espaço da Anatel. E o que é isso? É justamente a extração. Hoje nós temos a Natura, que está instalada em Benevides, e ela faz extração de ervas. Então, nós temos essa riqueza. A gente só precisa fazer com que as pessoas que sobrevivem de uma forma que não é a adequada, que é o desmatamento, ou que é a agressão, ela possa começar a viver, mas daquilo que passa a ser benéfico e que não ocorra o desmatamento, que a gente não tenha perda. Então, é possível, sim, a gente trabalhar onde se tenha renda, mas não tenha o desgaste. Então, eu acho que esse é um desafio. E eu olho muito, realmente, ser da Amazônia é ser privilegiado. É viver em um local que muitos queriam estar aqui. E que a gente possa conseguir atrelar o desenvolvimento sem o desmatamento. Que a gente possa ter a renda, que a gente possa trazer aqui a bioeconomia, onde a gente consiga fazer essa... Eu tenho certeza que isso vai ser algo que vai ser muito realmente trabalhado pelo governador agora, principalmente depois da COP, e o estado do Pará agora passa a ser uma protagonismo muito importante no evento, né? Muito. Acho que deixou todo paraense orgulhoso ali. Orgulhoso de todo o trabalho. Então, eu tenho certeza que ele veio de lá e já tem muitos projetos. Eu não tenho dúvida que esse polo de cosméticos agora, depois de tudo que a gente já viveu, vai ser realmente algo muito importante, que vão trazer empresas como a Chama, que são empresas tradicionais, e vão se instalar em Benevides, e a gente vai poder trabalhar isso, né? A bioeconomia, trabalhar aquilo que nós temos de riqueza e continuar contribuindo para o meio ambiente. Então, é dessa forma que eu vejo hoje a Amazônia. Construir uma cadeia ali de produção, beneficiamento, comercialização, né? Acho que isso faz a diferença. Sim. Não só de extração, né? Porque, às vezes, também a gente se acostumou, muito pouco tempo atrás, de ver a extração e sendo levada e não ficando aqui, né? Isso. Talvez a cadeia produtiva se firmando e tendo a possibilidade, né, com todo esse investimento do poder público, com o apoio da iniciativa privada, criar quem sabe, né, esse caminho para que se extraia, se beneficie e aqui a gente possa comercializar os produtos. Não tem ninguém que conhece mais sobre a Amazônia do que a gente, né, prefeita? Verdade. A gente conhece as plantas, as ervas, isso que o mundo descobriu, a culinária que a gente falou aqui, né, que a culinária que o mundo descobriu tão recentemente. Somos um povo rico, né? Não somos? Somos um povo rico. Olha, eu vou lhe dizer de verdade, uma das coisas que eu mais senti falta, eu morei um tempo fora de Belém, e é incrível como a comida, o cheiro das nossas coisas, das nossas ervas, das nossas frutas, né, são bem peculiares e dão saudade. Com certeza. Eu nunca passei muito tempo fora, mas quando eu faço uma viagem que dura um pouco mais de tempo, quando eu já volto assim, realmente com uma saudade enorme. A culinária paraense, ela é uma das culinárias mais ricas, né? Não é? Então, você vai em São Paulo, um dos restaurantes hoje, que é um dos restaurantes mais renomados, já até não é só mais Brasil, é internacional. Você vai lá, tem um molho do tucupi. Pois é. Então, é a nossa culinária aí ganhando o mundo, né? Hoje as pessoas perguntam, e o jambu? Que treme. Como é no Pará? Treme mesmo? Treme. A nossa cachaça. Eu não sei se a senhora, mas saindo daqui, em qualquer outro lugar, traz a cachaça. Traz o bombom com cupuaçu. Então, eu acho que é muito bom nós termos essa referência de ser um estado que tem, né? As pessoas vêm para conhecer o Pará e uma das primeiras coisas é procurar entender a culinária paraense, né? Que para a gente é uma culinária fácil, mas para alguns às vezes é até um desafio, né? Olhar a nossa maniçoba. Como é que se come a maniçoba? Quando eu digo que a maniçoba, eu digo, gente, isso aí, a maniçoba ela é uma folha. A gente vai explicar. Então, assim, para quem não conhece, e quando prova, né? Alguns assim ainda demoram um pouquinho, mas depois que você pega o paladar,
Quantas pessoas eu conheço que vêm aqui conhecer o Pará? Hoje a gente já tem, na verdade, São Paulo tem um restaurante que é só culinária paraense. Verdade. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Eu acredito que é isso que nós temos que investir no Pará. É isso. Cada vez mais turismo, porque a Amazônia, o governador deu a visibilidade que era necessário. Eu não tenho dúvida dos investimentos internacionais que vão acontecer aqui. E tenho certeza também que muitos vão querer conhecer o estado do Pará, conhecer a riqueza, conhecer os nossos rios, né? O que é tão importante, esse nosso mundo de ter... A gente tem água, nós temos praia de água doce. E como é que explica? Essa é outra coisa. Como é que explica onda? Onda numa praia de água doce. Quando a gente fala de praia, só se pensa no mar, né? Aí tem que contar, tem que mostrar. Olha, tenho aqui, tenho foto, tenho provas. É muito interessante. Quem vai ao Pará parou, tomou açaí e ficou. Açaí, maniçoba, tucupi, pupunha, né? Seja lá o que for. Prefeita Luziane Solon, muito obrigada. Obrigada mesmo. Que conversa maravilhosa. Muito orgulho, realmente. Parabéns pelo seu trabalho. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais de Benevides, que a gente já conhece de passar, né? Mas a gente não conhece tão profundamente. E eu queria deixar para a senhora também esse espaço aberto para que, enfim, quando a senhora tiver, conversar sobre outros assuntos, outras demandas, e conte aqui com a gente, que a gente tem aqui o nosso espaço, tanto o Pará Pode Mais, quanto o nosso Jornal Pará, que está aí à disposição e aberta sempre para ajudar nesse desafio que é de implementar uma política pública de qualidade para o Estado, para a Amazônia. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua presença. Quero aqui agradecer mais uma vez, agradecer a todos que estão aí, né, assistindo o programa e parabenizar pelo trabalho de vocês. Que Obrigada. Vocês possam continuar. Essa parte jornalística ela é muito importante para divulgar e para poder levar aos paraenses o que tem acontecido nas gestões municipais. Para que isso eu posso dizer para vocês que é muito importante até para os gestores, porque ajuda, contribui, porque cada gestor tem a sua experiência e quando vem aqui que fala da experiência, quem está assistindo vai procurar conhecer um pouco mais, então já vieram outros municípios aqui e essa troca de experiência ela é muito importante para poder a gente continuar a enfrentar os desafios de uma gestão. Que vocês possam continuar com esse trabalho. Adorei fazer essa entrevista. Que bom. Passou o tempo tão rápido aqui, a gente conversando, né? Verdade. Me senti tão à vontade. Ai, e realmente estou à disposição. A gente tem uma vida realmente bem dinâmica no município. Imagino. Mas quando vocês tiverem algum assunto, algum tema que queiram convidar, nós estaremos aqui. Olha, eu já anotei aqui uma lista de pautas para conversar com a sua vice-prefeita, com outros secretários. Então, a gente vai falar muito de Benevides aqui ainda por muito tempo, eu tenho certeza, assim como outros municípios. A ideia é essa. Fico feliz que a senhora tenha sentido à vontade, porque a ideia é essa. A gente participa da gestão pública, né? A gestão pública é feita também pelos cidadãos. E a gente precisa dessa parceria e ter esse espaço é o nosso objetivo maior. Obrigada. Viu? Conte com a gente. Gente, muito obrigada, então, pela participação, pela audiência de vocês aqui com a gente. Hoje a gente conheceu um pouquinho mais sobre Benevides e sobre a prefeita Luziane Solon. Então, enfim, confere, comenta aqui bastante, compartilha, manda aí as suas perguntas, mande as suas sugestões e fica aqui com a gente, viu? Então, aproveita também, já te inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações para tu saberes sempre quando a gente colocar vídeo novo. Lembrando que o Pará Pode Mais, a gente tem feito uma frequência de 2 vezes por semana, então ativa as notificações para tu receber sempre quando a gente colocar vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook e no Instagram. E para te manter bem atualizado, segue lá o nosso portal de notícias, jornalpará.com.br. Te espero aqui na semana que vem, hein? Tchau!